Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Sabe aquela fatídica entrevista que o príncipe Andrew concedeu lá em 2019, tentando limpar a barra dele com relação ao envolvimento que ele tinha com o Jeffrey Epstein, que se suicidara na cadeia porque havia história de tráfico de menores, que ele tinha tido sexo com menores? Pois bem, aquela entrevista aquele tiro que saiu pela culatra, né? Porque ele foi arrogante, mentiroso, assim, ninguém acreditou na história dele. E acabou resultando que ele foi banido da família real e tudo mais. Pois bem, essa entrevista em 2024 virou um filme que estreou na Netflix no primeiro semestre com a Gillian Anderson, né? Chama-se Scoop. Agora, no segundo semestre de 2024, essa mesma história, essa mesma entrevista, esse mesmo escândalo foi tema de uma minissérie em 3 episódios que se chama A Very Royal Scandal. Tá? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esta minissérie, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, é aquela jornalista lá da BBC que convenceu, né, o príncipe Andrew a dar a entrevista e depois, então, a gente vai ter as repercussões daquilo. Então, basicamente, a minissérie é estruturada assim. Primeiro episódio, preparos da entrevista, tanto na parte da repórter, jornalista, quanto do príncipe Andrew. Segundo episódio, a entrevista. Terceiro episódio, repercussões, tá? Os atores é a Ruth Wilson, nesse caso, que faz a repórter. A voz dela, ela procurou fazer uma voz quase de barítono, assim, tá bem, assim, para mimetizar a voz da jornalista de verdade, mas ficou meio estranho, porque a gente está acostumado com a Ruth Wilson com outro tipo de voz, né? Meio que tira a gente um pouco daquele lugar, às vezes, fica meio forçado. E o ator que faz o príncipe Andrew, tá muito bom, é o Michael Sheen. Como esse mundo dos atores britânicos que interpretam a realeza e essas coisas é pequeno, né? O Michael Sheen interpretara o Tony Blair lá no filme de 2006, aquele The Queen, que a rainha é a Helen Mirren. Pois bem, essa produção aí, a Very Royal Scandal, claro, ela tem cara de The Crown, né? Aquela mesma, inclusive o Alex Jennings, ele deveria ser, se ele não fosse ator, eu não consigo ver o Alex Jennings como outra coisa que não seja secretário da rainha, né? A rainha não aparece, não, ela é um poder invisível. Ela e o então príncipe Charles só ligam para o príncipe, né, para dar broncas e tudo mais. Mas tem toda aquela história, sabe, aquele protocolo do palácio, o príncipe mostrado como um cara infantil, que destrata e maltrata o staff dele. A secretária particular é vista novamente, igual no Scoop, nessa minissérie, a mesma coisa. Ela que parece que leva a culpa, né, da derrocada do príncipe. A culpa é dele, né, não é a incompetência da empregada dele, que amava, né, nas duas séries, nas duas representações, a gente vê que ela, assim, oh, amava esse cara. Nessa aí, ela até arruma o sapato dele e é maltratada. O culpado foi ele, que é, assim, mostrado como um idiota, né? Ele é arrogante, ele se acha a última bolacha do pacote, sem ser, né? Ele não é tão inteligente assim, tá? E a minissérie claramente pega o lado contra o príncipe. Tem hora que você sente que eles dão bate a sopra, que é típico The Crown, típico aquela coisa da realeza, né? Coitado, não sei o quê, mas assim, no final das contas, não tem muito como a narrativa ir a favor dele. Termina, inclusive, com mostrando a fatídica foto, né, dele com a moça de 17 anos, e com aquele negócio, não, eu não tenho nada que pedir desculpas para ela, né? Ele deu a entrevista falando que não podia pedir desculpas. Então é assim, ela não é uma série, uma minissérie vital, se você não é muito fã desses assuntos e já viu o filme da Netflix, o Scoop, você já viu tudo o que precisava ver. Agora, se você quiser ver um pouco mais de profundidade no que eles imaginam, né, do que roteiristas
supõem que tenham sido os diálogos entre o príncipe Andrew e as princesas Beatrice e Eugenie, porque, claro, a gente não sabe o que realmente aconteceu, é tudo suposição. Aí essa minissérie, claro, vai um pouco mais a fundo, né? Vai aparecer a Sarah Ferguson, a ex-esposa do Andrew, mas que ainda mama nas tetas de todo mundo ali, né? Sem vergonha ela. Aparece ele pedindo dinheiro pro Epstein para pagar dívidas dela, enfim, é uma gente, nos termos da minissérie, que suga. Eles dão uma maneirada nas princesinhas, na Beatrice e na Eugenie, elas são meio poupadas, essas a gente tem que ficar prestando atenção, né? Até porque elas são meio que uma aposta da realeza, no caso do William ter que assumir o trono mais cedo do que achariam que ele poderia, né, assumir, porque o Charles está velho, enfim, toda aquela história. Uma coisa que eu achei estranha, na verdade, nessa minissérie, que é bacana, tudo, talento britânico, toda aquela história. Quem gosta de The Crown vai gostar disso aí. Quem gosta de fofoca da realeza britânica vai gostar. Uma coisa que eu achei estranha é assim, embora tenha sido produzida pela Ruth Wilson e a jornalista tem um protagonismo, né, bastante grande e é esperta a maneira como eles fazem algumas das representações dessa jornalista da BBC. Ela chega ao palácio toda esbaforida, derrubando tudo e o Andrew tá olhando para ela pela janela, como quem diz, eu vou te botar no bolso, né? Só que na hora em que começa a entrevista, essa mulher é uma determinação de ferro, ela papa ele, ela que come ele. Tudo bem, essa parte é legal. Só que tem uma coisa, por exemplo, tem uma hora lá que ele pergunta se ela já tinha sofrido assédio, e depois isso rende um negócio assim. Essa jornalista fora vítima de um stalker. Isso é falado durante uma cena de 3 minutos, que não veio de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, porque a gente não sabe da onde, quem que era o stalker, o que sabe assim, eu achei estranho esse fio que parece solto, né? Então, tem hora que mesmo sendo produzida pela Ruth Wilson e tal, a gente vê que o magneto, né, o imã ali é realmente o príncipe Andrew, tentar conhecer o intelecto, né? Parece que não tem muito ali, daquele cara. E tem assim, né, claro, a hora em que a entrevista vai ao ar e ele acha que ele arrasou na entrevista e o pessoal dele acha que ele arrasou também, bem numa hora em que ele tá lá numa propriedade dele depois de eles terem matado 300 pássaros. Então aí é claro, né, quando você tem essas coisas, essas imagens e esses fatos contrapostos, a gente geralmente torce o nariz para um grupo de gente rica que não tem nada para fazer na vida e fica atirando em pobres pássaros, né? Então, assim, a todo momento a minissérie ela está pedindo que você tenha um pouco de conhecer esse homem, mas ela não tem como não jogá-lo na vala, né? Até porque a família real, o Charles e o pessoal jogou ele na vala, né? Essas representações da família real britânica são bastante espertas nesse ponto, né? Dá aquelas mordidonas, mas dá umas assopradinhas, tal. Gente, é assim, novamente, para quem curte fofoquices, baixarias da família real, mas gosta de ver as etiquetas e aquelas coisas do palácio, tá? Continuando com o clima The Crown. Tchau!